Bom, boa noite a todos. Hoje a gente continua com nossos vídeos e hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é a respeito de quando o candidato é considerado excedente, quando ele pode ser convocado e se é possível ultrapassar os limites dos 50% do número de vagas inicialmente previsto no edital. Bom, primeiramente eu digo o seguinte: o edital ele sai apresentando um certo número de vagas. Correto é isso, apesar de que muita gente, muito órgão ainda, solta o edital com cadastro de reserva. Isso é um absurdo, já tratamos disso em um outro vídeo, correto? O certo é ter um número mínimo previsto de vagas. E colocar também no edital que as vagas que surgirem ao longo do prazo de validade do concurso, elas serão aproveitadas. Porque, afinal de contas, isso tem que ficar claro. A administração não precisa do contingente humano, de vocês, dos servidores públicos, para fazer rodar a máquina pública, para poder ser prestados serviços públicos, para poder ser exercido o poder de polícia. Então eu preciso dos servidores públicos. Então veja, todo ano alguns servidores são aposentados, são exonerados, são demitidos. Como é que eu faço? Eu preciso de servidor para poder recuperar isso aí. E aí eu tenho que fazer concurso público e aproveitar os candidatos que foram passando e que ficam, nesse cadastro de reserva. Legal? O que não pode ser feito, tinha visto em outro vídeo, é terceirizar a função, contratar temporariamente, colocar servidor comissionado para exercer função que é de cargo efetivo. Legal? Bom, vamos imaginar o seguinte: eu tive um concurso público onde estavam previstas 100 vagas. Legal? O edital, nesse concurso participaram 5.000 pessoas ou 10.000 pessoas. O edital ele vai prever várias chamadas cláusulas de barreiras. O que são as cláusulas de barreiras? São instrumentos que vão inviabilizando que você vai passando para as fases seguintes. É como se fosse uma peneira, vai peneirando os candidatos até os mais preparados irem para as fases finais. Então, por exemplo, tinha 10.000 candidatos, e aí eu digo de cara no edital, em relação à primeira fase, que é o seguinte: dos 10.000 candidatos, só irão para a segunda fase os 2.000 mais bem classificados. Então, de cara, essa primeira cláusula de barreira eliminou 8.000 candidatos, ou seja, eliminou 80% dos candidatos. Alessandro, você entende que a cláusula de barreira é constitucional ou inconstitucional? A depender do caso, entendo que ela é inconstitucional, mas o STF já teve uma decisão que ele entendeu que é lícita a presença das cláusulas de barreiras. Agora, é claro, ele analisou um caso concreto. Legal? Bom, então de cara, 8.000 candidatos foram eliminados. Bacana? Legal. Aí tem a segunda fase, que é a discursiva. E a discursiva fala o seguinte, só irão para o curso de formação dos 1.500 os 500 primeiros classificados. Eu já eliminei aquilo ali, eu posso somar com a prova objetiva ou não, eu posso levar em consideração só a discursiva, e aí o edital vai disciplinar isso aí, e aí só os 500 bem primeiros classificados é que passarão, tá certo, para a fase de curso de formação. Bom, quem ficou fora das 500 primeiras colocações já está de cara eliminado. Bom, desculpem, o telefone tocou, mas eu vou continuar assim mesmo. Quem está fora, dos 500 primeiras posições, 500 primeiras posições, já está eliminado, não tem como ser aproveitado mais. Legal, esses 500 vão fazer um curso de formação. E vamos imaginar que desses 500, 400 foram aprovados e 100 foram reprovados no curso de formação. Beleza, como é que ficamos então? Eu tive 400 candidatos aprovados e aptos a serem chamados. Foram aprovados no concurso público. Inclusive isso conta como título para efeitos de pontos, de outros concursos públicos. A sua aprovação em concurso público é um título que pode ser utilizado para poder aumentar a sua pontuação em outro concurso que tenha exigido o título. Nesse exemplo nosso, por exemplo, não trabalhei com título. Bom, mas Alessandro, só são 100 vagas. Bom, se são 100 vagas, primeira coisa é o seguinte: os 100 primeiros classificados têm direito líquido e certo a serem chamados. O STJ, STF, toda a jurisprudência pátria tem um entendimento pacífico de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm o direito de serem chamados, correto? Bom, então quer dizer que dentro do prazo de validade do concurso, a administração é obrigada a chamar esses 100 primeiros classificados. Legal. Em relação aos candidatos posicionados de 200 até 400, e esse contingente de 300 candidatos? Bom, eles foram aprovados no concurso público, eles fazem parte do chamado cadastro de reserva, eles podem ser aproveitados. Sou obrigado ou não a aproveitá-los? Esse é o grande lance. Aí você vai ter que analisar o seu concurso. Se você perceber, por exemplo, que está tendo preterição
por meio de contratação temporária, por meio de servidores comissionados exercendo função que é de cargo efetivo, terceirização da função via licitação, ou que há uma ingente necessidade de contratação de servidor, você pode entrar com a ação e pleitear a sua nomeação. Vamos imaginar, eu chamei os 100 primeiros classificados, e aí, isso no primeiro ou segundo mês de validade do concurso. Eu tenho mais 10 meses e não estou chamando mais ninguém, não pretendo chamar, mas faço no uso de contratações precárias, como terceirização de serviço via licitação, contratação de servidor comissionado e por aí vai. Você demonstrando a necessidade de pessoal, e se você conseguir provar também que existem vagas decorrentes de aposentadoria, decorrentes de demissão, que isso acontece todo ano, você consegue demonstrar que há vagas, há necessidade, está havendo preterição, então você tem direito a ser chamado. Se vocês quiserem entrar num grupo coletivo e perceber que a situação é gravíssima, muitas pessoas estão sendo efetivamente lesadas, estão tendo o seu direito de ser chamados violados, vocês podem se reunir, representar junto ao Ministério Público para que ingresse com uma ação civil pública pleiteando, ou melhor, primeiramente recomendando ao órgão que convoque vocês, que nomeie vocês, caso existam essas irregularidades que eu falei. Pode trabalhar também junto ao Tribunal de Contas para que recomende a absorção de vocês. Agora, se vocês não tiverem o apoio do Tribunal de Contas, não tiverem o apoio também do Ministério Público, pode pleitear a Defensoria Pública para entrar numa ação também coletiva. Não teve jeito, vocês vão se reunir e entrar com uma ação tentando provar isso aí. Legal? Bom, então essas são as dicas que eu queria dar para vocês hoje. Na próxima aula a gente fala mais sobre alguns pontos de ilegalidades que acontecem nos concursos. Um abraço, fique com Deus.